Graça e paz, meus irmãos, estamos aqui em mais um Momento de Fé com Manuel Costa. Eu venho trazer uma mensagem para a sua vida, uma mensagem bíblica para o seu coração, que está em 2 Crônicas, capítulo 20, versículos do 1 ao 4. Esta palavra vai nos direcionar para quando a gente recebe algumas notícias desagradáveis, notícias ruins que nós não estamos esperando. O que atitude nós devemos tomar? Porque a Bíblia, ela nos ensina a controlar os nossos sentimentos em todas as questões das nossas vidas. Basta a gente discernir, pedir entendimento, sabedoria a Deus para lidar com a palavra. E diz assim, 2 Crônicas 20, do 1 ao 4. E sucedeu-se que depois disso, os filhos de Moabe, os filhos de Amon e com eles alguns outros dos amonitas vieram a peleja contra o rei Josafá. Então vieram alguns e deram aviso ao Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu, e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou um jejum em toda a Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem ao Senhor. Louvado seja Deus. Meus irmãos, aqui a palavra de Deus está querendo nos dizer que tudo está no controle de Deus. E o que nos preocupa, geralmente, é aquilo que não está no nosso controle. Quando nós controlamos a situação, a gente não fica preocupado. Informaram a Josafá que um exército enorme estava vindo em direção a ele. E como nós lidamos com as informações ruins que chegam até as nossas vidas? Nem sempre o que vem contra nós vai nos atingir, mas mexe com o nosso emocional. Mesmo com notícias ruins, nós temos que seguir o exemplo do rei Josafá. Não devemos nos desesperar. Ele temeu, ele teve medo. Mas não esqueça que as informações chegam, mas nem sempre se concretizam conforme o pensamento inimigo contra a sua vida. Você deve confiar em Deus, e Josafá, ele tomou a atitude de consultar ao Senhor quando chegou essa notícia ruim até os ouvidos dele. Então, mesmo com medo, nós devemos consultar ao Senhor e proclamar as armas espirituais de toda a cidade para orar e jejuar. O que Josafá fez? Ele clamou, ele proclamou a cidade: vamos orar, vamos jejuar, porque nós não temos recursos para vencer essa situação. Então, muitas das nossas batalhas não somos nós que vamos pelejar, e sim Deus, que tem o controle de todas as coisas. Não foi Josafá que pelejou aquela guerra. Vocês vão ver no final do capítulo que o Senhor derrotou aquele exército que vinha contra ele. Você pode levantar um exército de anjos a seu favor através da oração e através do jejum. E foi o que aconteceu no caso de Josafá. Não importa o tipo de guerra que você está enfrentando. Invoque a presença de Deus, pois é Ele quem vai pelejar por você. Você pode estar passando por uma doença que muitos dizem que é incurável. Você pode estar passando por uma crise de término do seu casamento. Você pode estar enfrentando problemas financeiros, aqueles que se arrastam e parece que não tem solução. Você pode estar enfrentando problemas particulares, familiares, dentro da sua casa, entre filhos, entre irmãos. Não importa qual o problema que você está passando.
A palavra nos ensina aqui para buscar ao Senhor em oração e em jejum, e Ele vai pelejar por você. Porque se você tem uma doença incurável, o que você pode fazer? Você já está buscando os recursos médicos e já se esgotaram. Mas a última palavra vem do Senhor. Entregue essa luta a Deus e Ele vai pelejar por você. Seu casamento chegou no fim, não tem mais solução, entregue isso a Deus. É Ele quem vai dar a palavra final, é Ele quem vai decidir, desde que você confie, desde que você clame Deus em oração e em jejum. Os amonitas eram um povo forte, mas ninguém pode superar o nosso Deus. Não devemos correr dos problemas, sabe? Porque se você foge dos problemas, lá na frente ele pode aparecer maior ainda. Nós devemos sim ir de encontro a ele. Lembre-se do rei Davi, ele foi em direção ao gigante, ele não fugiu do gigante. Ele foi em direção ao gigante e venceu em nome de Deus. Então preste atenção, por isso, ao receber uma notícia que não é agradável, uma notícia que pode desestruturar, abalar você emocionalmente ou a sua família, não se desespere. Lembre dessa passagem, né? Pois o segredo da vitória está em entregar nas mãos de Deus, nas mãos do Senhor, através de jejum, de oração, né? E principalmente a fé, que tem que estar no seu coração o tempo todo. Não se perca diante dessas circunstâncias, mantenha a fé firme e busca em jejum, em oração, clame ao Senhor, seja lá o momento que você está passando, e Ele vai trazer a resposta até o seu coração. Amém, meus irmãos? Não desista da batalha que você está enfrentando, não. Seja persistente, sabe? Seja um crente guerreiro, aquele que morre lutando, aquele que não desiste, porque a persistência é que vai nos trazer a vitória. A fé, a persistência, a oração, o jejum são os conjuntos de coisas dos céus que nos fazem vitoriosos. Não é você que vai pelejar, são os anjos do Senhor. Um exército de anjos está entrando na sua vida, no seu problema, para trazer uma solução. Eu creio dessa forma em nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos orar. Senhor, graças te damos por este dia, por esta oportunidade de estarmos aqui reunidos no teu santo nome. Tua palavra diz que quando dois ou mais estiver falando no nome do Senhor, o Senhor se faz presente. E com certeza, essa instrução maravilhosa que chegou à nossa vida diante das notícias que sempre vêm em desencontro com aquilo que nós propomos para viver, hoje nós aprendemos a lidar com esta situação, Pai. Vamos orar, vamos jejuar, vamos clamar, sabendo que o Senhor está no controle de tudo, sabendo que o Senhor é o nosso Deus que nos ama e que está, Senhor, trabalhando a nosso favor. A graça de Jesus Cristo nós temos ao nosso favor. Não nos deixe, Pai, tirar os olhos da cruz, a salvação que nos espera, Senhor, através do sacrifício de Jesus Cristo. Pai, abençoe nossos lares, nossas casas, nossas famílias, Pai, seja lá qual foi a notícia ruim que chegou na vida dessa pessoa, dessa família, que caia por terra em nome de Jesus Cristo, porque nós estaremos aqui em jejum e oração, e creio que o exército de anjo está chegando até essa casa, até essa família, até esses problemas em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém. Deus seja louvado, paz, saúde e prosperidade. Até a próxima, se o Senhor assim nos permitir. Deixe seu amém e compartilhe. Aleluia, Deus seja louvado.